Vai lá, coloca aí. As duas coisas. Primeiro, alma no sentido de uma pessoa viva. Coloca o texto, por favor, Marcos. Em Romanos 2,9, Paulo faz a seguinte frase: trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. As Bíblias mais antigas falam assim: trará tribulação a alma de todo homem, porque aparece literalmente no grego psiken anthropou. E depois, mais à frente, em Romanos 13,3, ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Literalmente, passar psique, ou seja, toda alma. Algumas Bíblias trazem essa expressão, toda alma. Então, quando Paulo fala assim, ele está se referindo à vida física. Por exemplo, uma frase bem conhecida: não tinha uma alma vivente lá. Não tinha ninguém lá, naquele lugar. É uma expressão. Segunda expressão, pode colocar, já li essa aí. Alma no sentido de vida. Paulo fala, por exemplo, que Áquila e Priscila expuseram suas cabeças pela vida dele. Fala em Romanos 16,4. Ou seja, eles deram a sua própria vida em favor de mim. Ele fala em Filipenses 2,30 que Epafrodito arriscou a sua vida para completar o serviço aos filipenses. Então ele usa esse termo, psique. Psique, então, no caso, traduzido por mim. Agora, por que nós estamos mostrando tudo isso? É para mostrar o real sentido do que Paulo está falando, do que Paulo está tendo em mente. E alguém poderia perguntar: e o Espírito? Onde fica o Espírito nesse conflito? Bem, para entendermos onde fica o Espírito, nós temos que voltar ao início de tudo. Temos que voltar em Gênesis. E aí temos que nos lembrar que Deus criou o ser humano pleno, perfeito. Deus criou o ser humano cheio de vida. Deus criou o ser humano diferente de toda criatura. Chimpanzé é um primata, tigre é felino, mas homem é mais do que um animal. Homem é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Eu não gosto muito dessa expressão: o homem é um animal racional. Eu não gosto muito disso. Uma professora lá na universidade falou assim: porque o chimpanzé tem 99% dos genes humanos. Aí eu quase fiz a pergunta para ela: 99% de quanto? É uma frase muito abstrata. E 99% não é 100%. Então o chimpanzé continua sendo chimpanzé. Esse negócio de dizer parece, mas não é. E olha que não parece nem tanto. Olha o que a Escritura fala. Gênesis 1, 26 e 27. Por favor, põe aí. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O fato de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança não significa dizer que Deus estava criando um ídolo, muito menos um deusinho. Porque tem gente que gosta de pegar esse texto para dizer que Deus criou alguém à sua imagem, para criar um ídolo. Não! Imagem significa que Ele deu aos seres humanos os seus atributos comunicáveis. A pessoa não precisa ser um cristão para sentir amor ou compaixão pelas outras pessoas. Ateu sente compaixão? Sim. Um pagão, ele é solidário quando vê uma tragédia? Sim. Não necessariamente somente um cristão tem esses atributos. Deus deu a todo homem atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis, digo: solidariedade, bondade, amor, consideração, respeito. Só que por causa do pecado, esses atributos estão manchados. Mas não significa dizer que estão eliminados. Isso é a imagem de Deus no homem. Por isso que a Bíblia diz que quando eu destrato alguém, quando eu maltrato alguém, quando eu trato alguém sem respeito, estou fazendo isso contra alguém que é a imagem de Deus. Eu não posso fazer isso. E a semelhança?
Semelhança significa que Deus nos deu um espírito pessoal, pois Ele é... Deus é o quê? Deus é espírito. Então Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem olhos, embora a Bíblia descreva os olhos do Senhor, a mão do Senhor, os pés do Senhor, o braço forte do Senhor. E essa é uma linguagem antropomórfica, são antropomorfismos para que a mente humana limitada possa compreender quem Deus é. Mas Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem aonde? Em espírito e em verdade. Então, o que diferencia o ser humano dos animais é que ele possui um espírito. Essa é a dimensão de contato entre Deus e o homem. Uma lição importante aqui. O fato da humanidade ter sido criada significa que ela não tem existência independente. Não existiria seres humanos sem a ação de Deus em criá-los. Por isso a Luísa é uma bênção, porque ela não existiria por si mesma. Nenhum de nós existiria por si mesmo. Nós precisamos do Criador, decididamente. E agora Deus disse uma coisa para o homem, quando Ele criou. Veja, Deus criou o homem perfeito, corpo, alma e espírito. Deus criou esse homem perfeitamente equilibrado. Mas Deus deu uma ordem. Estamos voltando no início. Qual é a ordem? Vamos ler juntos isso aqui? Todos juntos comigo? Gênesis 2, 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. com certeza morrerás. E a morte não era apenas física, a morte também era espiritual. E foi isso que aconteceu. A Bíblia é enfática ao dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia é enfática ao dizer que o salário do pecado é a morte. E por causa do pecado, o homem também morreu na sua dimensão espiritual, de modo que ele passou a viver segundo a sua alma, não mais segundo o seu espírito, porque o seu espírito está morto. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: o pecado matou o espírito do ser humano. Olha o que Paulo declara em 1 Coríntios, e aí a gente vai entender melhor ainda o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 2: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos ler juntos essa última frase? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora a pergunta é: o que é o homem natural? Sublinhe isso aí no seu esboço. Homem natural. O que é o homem natural? Ah, como é gostoso estudar a Bíblia, como é gostoso investigar. Paulo chama o homem natural de psíquicos. De psique, de alma. Ou seja, coloca aí por favor, Marta. O homem psíquicos é o homem que está vivendo no nível puramente natural. Seus padrões são a autopreservação, o egocentrismo e a ganância, que são as características do animal. Quando a Bíblia diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito, é porque este homem natural é guiado pelas suas paixões carnais, as suas paixões humanas. Ele é guiado apenas pelo senso de autopreservação, de ganância. Ele pensa em si, ele não pensa mais no seu Criador. A Bíblia diz que todo homem longe de Deus é como um animal. Quer ver? Isaías, capítulo 1, versos 2 e 3. Irmãos, eu vou pedir que a gente pare de se movimentar. Tem algumas pessoas que estão andando, saindo, isso não é legal. Na hora da palavra, eu não creio que a bexiga de alguém vai estourar aqui, a não ser que a pessoa esteja doente.
Eu vou pedir que agora ninguém mais se levante, por favor. Porque esse assunto é tão difícil e eu gastei tanto tempo para isso, que às vezes é esgotante. Porque eu sei que para você é algo totalmente novo. Talvez ninguém falou isso para você. Eu sei que isso é tão importante para a sua vida, que o Espírito de Deus quer que você tenha a mente de Cristo. Que você saia do padrão da alma para o padrão do Espírito. Então eu vou pedir que ninguém se movimente mais agora. A não ser que alguém passe mal. Alguém esteja doente. Mas é a palavra do Senhor que estamos estudando. E é a ela que devemos ouvir. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz. Aí o Espírito agora está falando. Isaías 1, 2 e 3 diz: ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ou seja, Deus está dizendo: a jumenta e o boi são mais inteligentes que o meu próprio povo, porque eles são capazes de compreender quem são seus donos, mas o meu povo não sabe quem eu sou. Isso significa, queridos, dizer que o pecado, por causa do pecado, a morte espiritual veio aos homens. O apóstolo Paulo descreveu essa situação nossa antes de conhecer a Cristo. Em Efésios 2, 1 e 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Olha que texto profundo Paulo está dizendo aqui. Perceba, Paulo diz: estávamos mortos em transgressões e pecados, vivendo em desobediência, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, isto é, a nossa mente estava totalmente desvinculada de qualquer respeito ao Criador, e assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade, a mente deles é reprovada, é depravada, e são reprovados na fé. Ou seja, o homem sem Jesus, morto em seus pecados, a única coisa que ele quer é estar longe de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Ou seja, só somos capazes de ir até Jesus quando Deus nos dá vida. Fora isso, continuamos sendo zumbis ambulantes. Temos alma, temos corpo, mas o nosso espírito está morto. Então, o homem natural, o homem sem Cristo, ele é guiado pelas paixões carnais, porque ele está morto no seu espírito. Ele não pode compreender a verdade de Cristo pela razão. Então eu quero que você anote a terceira coisa que Paulo trabalha aqui. O pneuma, ou espírito, desculpa. O espírito, ou pneuma, é o elo entre Deus e o homem. É através do pneuma que Deus pode falar aos homens e ter com eles comunhão. Olhe para mim um instante. Veja o que eu estou falando aqui, desde o início. O homem é corpo, alma e espírito. Quando foi criado, esses três elementos estavam perfeitos, equilibrados, estavam bons, curados, sãos. Quando o homem pecou, ele não apenas morreu no espírito, certamente morrerás. Ele foi afastado de Deus, mas ele também morreu fisicamente, morreu emocionalmente. E daquele momento em diante, o ser humano passou a ser guiado pela sua alma, pelas suas paixões, pelo senso de preservação, pela sua ganância. O próprio Paulo declara que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Agora leia o restante, por favor. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo
testemunha com o nosso espírito. Agora, esse